Oi, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui, gente, uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Desacumulando, tá? Que diz assim: Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes me sinto cansado por dentro. Existem dias em que minha mente parece sobrecarregada, minhas forças parecem pequenas e até as tarefas mais simples se tornam difíceis de começar. Eu olho para tantas responsabilidades, tantos compromissos e tantas expectativas acumuladas que meu coração se paralisa antes mesmo de tentar. Por isso eu te peço, ajuda-me a compreender meus limites, sem viver preso a eles. Ensina-me a caminhar contigo, mesmo quando eu me sentir sem energia, sem motivação e sem direção. Perdoa-me pelas vezes em que deixei o medo, a ansiedade e o excesso de pensamentos controlarem minhas decisões. Muitas vezes eu espero sentir vontade para agir, mas acabo ficando preso na espera, adiando aquilo que preciso fazer. Muitos de nós somos assim, inclusive eu. Quando minha mente fugir para o conforto da estagnação, lembra-me que tu me chamaste para continuar caminhando. Dai-me sabedoria para não enxergar apenas o tamanho da estrada inteira, mas para confiar no próximo passo que está diante de mim hoje. Pai, ensina-me a ser fiel no pouco, que eu não despreze as pequenas responsabilidades que colocaste em minhas mãos. Quando eu pensar que preciso resolver tudo de uma vez, ajuda-me a lembrar que o Senhor trabalha através da constância, da obediência e da fidelidade diária. Dai-me força para concluir aquilo que está diante de mim agora, mesmo que pareça simples ou insignificante. Que eu encontre alegria em cada pequena vitória e reconheça que cada passo dado contigo tem valor diante do teu reino. Jesus, quando minha mente estiver acelerada e meu coração inquieto, ajuda-me a desacelerar. Ensina minha mente a parar por alguns instantes para orar, respirar, ler a tua palavra e lembrar que minha vida não está sustentada pela minha própria força, mas pela tua graça. Que eu encontre descanso na tua presença e paz em meio às pressões do dia a dia. Livra-me da necessidade de carregar tudo sozinho. Ensina-me a conversar contigo em cada tarefa, em cada decisão
e em cada momento no meu caminho. Hoje eu entrego a Ti tudo aquilo que parece acumulado dentro de mim. Entrego minhas pendências, minhas preocupações, meus medos e tudo o que tenho deixado pela metade. Dai-me coragem para começar, perseverança para continuar e gratidão para reconhecer cada avanço. Que eu não viva dominado pela ansiedade do que ainda falta, mas fortalecido pela fidelidade de cumprir aquilo que está diante de mim agora. E que pouco a pouco, sendo fiel no pouco, eu aprenda a viver como um bom servo, confiando que o Senhor está organizando cada detalhe da minha caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito interessante essa oração. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. O devocional de hoje é referente a Salmos. Salmos de número 12, tá? Salmos de número 12. Nós vamos ler o salmo inteiro, tá? Livra-nos dos maus. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de súplica. Salmo de súplica do povo. Referência, introdução do Salmo 3, versículo 1. Que está numa situação em que só Deus pode ajudar, pois a maldade domina a sociedade. Primeiro, o povo se queixa e faz um pedido a Deus. Versículos 1 ao 4. Segundo, a resposta de Deus. Versículo 5. E terceiro, uma declaração de confiança em Deus. Versículos 6 a 8. Salmos inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro, para instrumento de 8 cordas. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança. E os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros. Um engana ao outro com bajulações. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem: com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança.
Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre, bem protegidos, e livra-nos dos maus, pois eles andam por toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Vamos para as referências e comentários do Salmo 12. Salmo 12, título hebraico, referência, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Fiéis. Referência, Salmo 34, versículo 15. Desapareceram da terra. Referência, Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Salmo 12, versículo 2. Mentiras. Referências, Salmo 36, versículos 3. Salmo 36, versículo 3. E Jeremias, capítulo 9, versículo 8. Salmos de número 12, versículo 5. Necessitados. Referência, Salmo de número 9, versículo 18. Perseguidos. Referência, Salmo de número 9, versículo 9. Salmo 12, versículo 6. Merecem confiança. Os maus vivem na base da mentira. Versículo 2. Mas aquilo que o Senhor diz é a pura verdade. Referências, Salmo de número 18, versículo 30. Salmo de número 119, versículo 140. E Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Refinada. Pela ação do fogo, as impurezas eram retiradas da prata e do ouro. Referência, Salmo 66, versículo 10. Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Isaías, capítulo 48, versículo 10. E Zacarias, capítulo 13, versículos 8 a 9. 7. É um número que simboliza a perfeição. Referências, Salmos de número 79, versículo 12. E Salmos de número 119, versículo 164. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 12. Vamos ver o versículo em destaque, que é o 1. Versículo 1, que diz assim: Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a ti desapareceram da terra. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. A oração em si é notável, pois é curta, mas oportuna, lacônica e sugestiva. Davi lamentou o pequeno número de homens fiéis, e então elevou seu coração em súplica. Quando a criatura falha, ela corre para o Criador, evidentemente. Ele sentiu sua própria fraqueza.
ou não teria gritado por socorro. Mas ao mesmo tempo, ele pretendia honestamente se esforçar por causa da verdade, pois a palavra socorro é inaplicável na situação em que nós mesmos podemos fazer algo. Há muito de franqueza, de clareza, de percepção e de nitidez de expressão nessa petição de duas palavras. Muito mais do que há em longas declarações desconexas de certos professos. O salmista corre para seu Deus com uma oração bem ponderada. Ele sabe o que está buscando e onde buscar. Senhor, ensina-nos a orar da mesma forma abençoada. As ocasiões para o uso dessa oração são frequentes. Em aflições inevitáveis, quão adequada é para os cristãos. Em aflições inevitáveis, quão adequada é para os cristãos. Em provação, que descobrem que todos os seus ajudadores falharam. Alunos em dificuldades doutrinárias podem sempre obter ajuda elevando esse clamor. Socorro, Senhor, ao Espírito Santo. Socorro, Senhor, ao Espírito Santo, o grande mestre. Guerreiros espirituais em conflitos internos podem enviá-lo ao trono pedindo reforços, e esse será um exemplo para seu pedido. Aqueles que trabalham a serviço do céu podem assim obter graça em momentos de necessidade. Pecadores esforçados que se encontram em dúvidas e alarmados podem oferecer a mesma significativa súplica. Em todos esses casos, momentos e lugares, ela servirá para aliviar as almas necessitadas. Socorro, Senhor, nos será adequado na vida e na morte, no sofrimento ou na labuta, na alegria ou na tristeza. Nele encontraremos nossa ajuda. Não deixemos de clamar. Não deixemos de clamar. A resposta à oração é certa. Se ela for oferecida por intermédio de Jesus. O caráter do Senhor nos assegura de que Ele não deixará seu povo. Não deixará seu povo. Seu relacionamento como pai e marido nos garante sua ajuda. Sua doação de Jesus é um penhor de todos os demais bens. A sua garantida promessa declara: não temas, que eu te ajudo. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 138.
Oração de agradecimento. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de ação de graças, referência, desculpa gente, referência, introdução do Salmo 3, do Salmo 2, versículo 2. De uma pessoa que experimentou o poder e o amor de Deus. Primeiro, louvor e gratidão do salmista, versículos 1 ao 3. Segundo, louvor dos 6, versículos 2 ao 4. E terceiro, confiança na proteção divina, versículos 7 ao 8. E os salmos inicia assim. Salmos de Davi. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virando para o teu santo templo. E dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Vamos para referências e comentários do Salmo 138. Título hebraico, Salmo 138. Título hebraico, referência, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 138, versículo 1. Diante de todos os deuses. Referência, Salmo 82, versículo 1. Outra tradução possível, diante dos anjos, ou diante dos poderosos. Referência, Salmo 29, versículo 1. Salmo 138, versículo 4. Todos os reis da terra te louvarão. Não só em Salmo, referência Salmo 47, versículo 9, e Salmo 68, versículo 32, mas também em outras partes do Antigo Testamento. Referências: Isaías, capítulo 60, versículos 6 ao 10, e Ageu,
capítulo 2, versículos 7 ao 9. Ensina-se que o povo de Israel tinha a missão de levar a verdade do Senhor a toda a humanidade. Essa missão agora é dos seguidores de Jesus. Referência: Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Salmo 138, versículo 6. Humildes. Referência: Salmo 37, versículo 11. Orgulhosos. Referência: Salmo 94, versículo 2. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 138. Que Deus os abençoe.